Salve, salve galera, eu sou o Denis Pofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Este é um vídeo curto onde eu vou trazer algumas questões aqui e mostrar que nós, nos dias atuais, somos levados a achar que é melhor remediar do que prevenir. Então eu faço uma pergunta aqui para todos que verem esse vídeo. O que você acha? É melhor remediar ou é melhor prevenir? Então eu vou trazer alguns esclarecimentos. Mas vamos a um assunto interessante aqui sobre um novo nascimento. Olha só o que Jesus fala para Nicodemos. Isso todo mundo conhece, em João 3, versículo 3. Aí isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas esse nascer de novo seria a nova criatura, o novo homem. Olha só, que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 16 ao 18. Ele diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Aí vamos entender no contexto. Olha o contexto que ele diz. E se assim alguém está em Cristo, é o quê? Olha só, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós já vimos que a cruz, ela tanto livrou os judeus da lei de Moisés, quanto aproximou os gentios de Deus. Então, dos dois povos, de judeus e gentios, Jesus fez um novo homem, trazendo a paz. E esse é o novo nascimento. Eis que tudo se fez novo, então. E não é só ali que ele para. Ele continua também em Gálatas, capítulo 6, versículos do 14 ao 16, ele diz assim: mas longe estás de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, o próprio apóstolo Paulo, ele se gloriava na cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Olha que interessante. Então é por isso que não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Olha o que ele fala aqui. Pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então é nesse sentido que não devemos ver mais Cristo segundo a carne, e ninguém mais segundo a carne, mas segundo a Cristo, porque o mundo está crucificado com Cristo. E eu para o mundo, pois nem a circuncisão, olha o que ele fala, que representa os judeus, é coisa alguma, e nem a incircuncisão, que representa os gentios, mas o ser nova criatura. Olha o que ele fala então: nem a circuncisão e nem a incircuncisão, nem os judeus e nem os gentios, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, olha o que ele mesmo está falando, Paulo: paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Qual é o Israel de Deus? O Israel de Deus não é mais aquele Israel dos judeus, porque a Jerusalém é a celestial agora. Os filhos de Abraão são aqueles da descendência de Isaac que herdaram a fé, e não mais os filhos pela carne. E isso fica muito claro em todas as escrituras, como nós já vimos. Olha em Mateus capítulo 19, 13 ao 14, diz assim: trouxeram-lhe, isso aqui é Jesus, trouxeram-lhe então algumas criancinhas para que lhes impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, porque dos pequeninos é o reino dos céus. Agora imagine se esses pequeninos não é um espírito eleito. Então deles não pode ser o reino dos céus? Que contradição é essa doutrina que trouxeram aí dizendo que é da graça? Olha o que diz em Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde sua mocidade, nem o tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Então, desde a sua adolescência, da sua mocidade, que é o mau desígnio do coração do homem. Porque é nesse momento em que ele passa a conhecer o que é o bem e o que é o mal. Exatamente como Adão, quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. É na adolescência que passamos a ter este conhecimento. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer
sobre as escrituras, e eu queria deixar um ponto também. Eu queria falar um pouquinho aqui o porquê que eu não concordo com reuniões em graça. Mas antes aqui eu queria falar que essa doutrina de espíritos eleitos e predestinação antes da fundação do mundo não são dos pregadores atuais da graça, e sim é antiga. Quem trouxe esse tipo de ensinamento foi José Luiz de Jesus Miranda. Eu vou deixar uma pregação dele ensinando justamente essa predestinação, e vemos que é bem antiga. Ele que iniciou a graça aqui no Brasil com essas doutrinas, assim também com a doutrina do Cristo ressuscitado e Jesus de Nazaré. Então ele trouxe algumas dessas doutrinas em que irmãos na graça hoje eles estão trazendo, estão pregando como se fosse deles, como se fosse revelação deles, mas não é. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e uma playlist também sobre predestinação, mostrando que a predestinação foi em Cristo, e não é que não existe esse negócio de espíritos eleitos antes da fundação do mundo. Então, indo para a reunião, o porquê eu não concordo com reuniões em graça hoje? Justamente porque nessas reuniões, se é necessário se reunir em um local, um espaço físico, e ali é necessário ter um líder, e ali vai ter que trazer arrecadações. Mas qual é o problema disso? Justamente porque muitos hoje estão justificando para ter esse tipo de reunião. É que naquele momento, quando Paulo e Barnabé estabelecem presbíteros no grego é ancião, então era um homem velho que ficava encarregado de cuidar das outras pessoas, de passar o conhecimento às outras pessoas. E ali em Corinto também haviam 2 templos, um de Apolo e o outro de Artemis, então eles tinham outro tipo de religião que não era a judaica, que não era a dos judeus. Então Paulo, quando ele conheceu essas reuniões, ele foi até elas porque era mais ou menos também como um centro de mídia. Se ensinava matérias escolares, se ensinava medicina e muitos outros tipos de conhecimento. Se ensinava também legislação, porque por mais que a Bíblia fala que os gentios não tinham a lei, eles não tinham a lei de Moisés, mas eles tinham as suas próprias leis para viver em sociedade. Então era esse tipo de conhecimento que era ensinado. E um homem mais velho, ele ficava encarregado de ensinar os mais moços, e assim iam indicar, e era nas casas, porque era o centro de mídia que havia naquela época, no momento. Muito diferente de hoje, que existe faculdades, universidades, escolas. Então é completamente diferente. Seriam os mesmos ensinos, mas na condição deles, na cultura deles, na tradição deles naquele tempo. E a religião era mas visto que hoje a religião não se é ensinado mais da mesma matéria como uma matéria escolar, mas sim é um estilo de vida, é mais um estilo de vida que Jesus veio trazer. Jesus, ele não tem a intenção nem de que idolatrem ele, como a própria religião fez, criando um Jesus branco, loiro, de olhos azuis, onde muitos idolatram a imagem dele, e não aquilo que ele ensinou, porque ele é o verbo que se fez carne, ele estava no princípio, ele é o verbo, ele é a verdade e a vida. Então o que ele quer é o que ele ensinou, porque a comida dele foi vir e ensinar as pessoas a crerem naquele por quem ele foi enviado, que é no Pai, que é em Deus. E Jesus ensinou a amar ao próximo. E é isso que ele quer. Devemos ensinar o amor ao próximo. Agora volta àquela pergunta que eu fiz no começo. É melhor remediar ou é melhor prevenir? Porque algumas pessoas me fizeram um questionamento como se sem igreja, sem religiões, hoje o mundo estaria muito pior. Porque algumas igrejas ajudam pessoas a se reabilitarem, às vezes pessoas que se envolveram com drogas. Mas aí é que tá, é por isso que fomos condicionados a crer que é melhor remediar. Quando a igreja se faz isso, ela remedia, ela não está prevenindo. Até porque para prevenir tem que prevenir antes que aconteça. A igreja ela remedia depois que aconteceu, então não tem como prevenir nesse caso. Mas olha, agora eu não concordo com as reuniões em graça justamente por isso. Porque deveríamos ensinar nossas famílias o amor ao próximo, aquilo que Jesus ensinou, as Escrituras. Cada um de nós devíamos estudar as Escrituras. E isso não acontece nem em graça.
Muitos não estudam e deixam por pregadores influentes na mídia pregarem para essa pessoa, exatamente como na religião. Muitos não estudam, não pegam para estudar, para examinar, para saber se de fato realmente é daquele jeito. Muitos têm os pregadores como seus ídolos. Muitos hoje estão idolatrando esses pregadores. Mas é um estilo de vida agora, a vida de Jesus, o ser guiado pelo Espírito Santo. Devemos passar de geração em geração, ensinar familiares, amigos, e que os amigos deles ensinem outros amigos, os familiares deles, e devemos ser uma luz do mundo sem paredes, para que esse evangelho, para que esse estilo de vida que está em Deus, ele cresça e alcance várias pessoas, ensinando o amor ao próximo de geração em geração, para que a pessoa não precise cair no erro ou ficar em depressão ou cair nas drogas para que venha a ser remediada. Não, devemos alcançar antes que aconteça. E é como Jesus falou, é como está escrito também em Eclesiastes: ensinai a criança no caminho em que deve andar, e quando se tornar velho jamais se desviará dele, porque devemos ensinar o amor ao próximo desde pequeno. E é na família que a pessoa aprende primeiro, é na família que a criança começa a ter o modelo dos pais, ensinando então de geração em geração. E é claro que não vamos conseguir isto na nossa geração, mas se começarmos agora a ensinar de geração em geração, ensinar a amigos, a todos a fizerem a mesma coisa, então nas próximas gerações isso vai começar a crescer e aumentar, e para que as gerações futuras também ensinem de geração em geração, porque esse é o estilo de vida que Jesus veio trazer, e não prender essa luz entre quatro paredes, porque se a graça ela se reúne e prende esse estilo de vida, que é essa luz do mundo, se prende entre quatro paredes, fazendo com que as pessoas achem que tem que se reunir para poder ensinar o evangelho da graça, muitos não vão querer se reunir, muitos não vão ter condições de ir até um local, ou seja, essa luz não vai alcançar muitas pessoas. E daí vai ter que remediar, ela não vai conseguir prevenir, porque muitos vão cair, vão ficar depressivos, vai acontecer muitas coisas que acontecem na sociedade hoje em dia. E a igreja passa então a remediar do que prevenir, justamente por prender essa luz entre quatro paredes. Porque a igreja de Cristo é uma igreja sem paredes, é as pessoas, e não aquela reunião em que remete a uma religião onde ela vai aprender ali naquele local. Não, mas é um estilo de vida onde devemos ensinar uns aos outros a amarem os próximos desde pequeno. Desde quando nascemos devemos aprender o amor ao próximo e devemos ensinar também o amor ao próximo, para que fique entranhado em nós. Esse é o estilo de vida. É por esse motivo que eu não concordo com reuniões em graça. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!